Bom dia, bom dia. Bom dia, people. Bom dia, May. Bom dia, Verusca. Bom dia, Ilcinha. Pri, bom dia. Justina, bom dia, minha linda. Luci, Hortência, Juliana. Bom dia, Elma. Bom dia, Pati. Gente, ó, não é café, vocês acreditam? É água. Tô sem café agora cedo. Acordei quase no horário, não consegui fazer. Bom dia, Juliana. Bom dia, Gisele. Bom dia, Bru, Islene. Bom dia. Gente, tem uma top hoje, né? É, né? Quem tem mais de 2 filhos aí que briga? Bom dia, Cibele. Quem tem aí, irmãos, em casa? 2, 3. Quantos filhos vocês têm? Deixa eu saber. Bom dia, Pri. Quem tem 2? Quem tem 3? Quem tem 1? Né? Ó, tem um casal igual eu, né? Um menino e uma menina. Gisele tem 2 também. Quantos vocês têm? Um casal. Qual a diferença de idade que vocês têm? Antonieta só tem 1. Rebeca 2. Ana 3. A Ju só tem um adolescente. A Carla 2. Ilcinha tem 2 e 3. São netos, Ilcinha. A Tabata 3. Tem um menino. Pretende ter mais um. Tenha logo, Pri. Tem logo. Vai, fecha os olhos e vai. Não fica pensando muito. Tenho 2 meninas de 19 e 10 anos. Brigam muito. Eita! 11 meses, parabéns. Ó, quem tá aqui com um filho pequeno, você dá risada, né, de você ter escrito isso. Mas uma das coisas que eu mais ouço aqui é: por que eu não te conheci antes? Né? Veja, quando vocês estão aqui, independente da idade dos filhos, vocês já estão tendo, né, quase que uma mentoria especializada. Não sei se todo mundo aqui sabe, né? Sou psicóloga, pedagoga, então tudo que eu vou falando aqui, praticamente vocês estariam numa orientação em grupo comigo. A Pri tem 2 tops, né? A Tabata de 7, 3 e 1 ano. A May, um de 15, um de 11. Nossa, já tá com tudo isso, meio seus. Voa, né? O dia que eu vi, eles estavam grandões. Mas a gente nem se liga na idade, porque a gente vai seguindo no Instagram pequeno, né? Vivi tem 3, é isso, Vivi? 9, 7, 3 anos, 3 meninas. Ai, que delícia. 2 de 10 e 20, 19, 15, 7. Elaine ganhou da gente. Elaine tem 4, Elaine. 13 e 9 anos, brigam demais. Um casal de 11 e uma menina de 6. Ele, o dia inteiro, tratamento ofensivo e até se batem. Gente, a gente não vai normalizar a briga entre irmãos, tá bom? Então, ó, bora mandar aviãozinho e chamar todo mundo para vir nessa live maravilhosa que a gente vai falar sobre. Nós vamos pegar 2 pilares aqui quando a gente fala de briga entre irmãos. A gente vai pegar o pilar social do desenvolvimento da criança e do adolescente e a gente vai pegar o pilar espiritual. Nós vamos pegar esses 2 pilares, vida social e vida espiritual, né? Dentro dessa perspectiva do desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente, ok? Então, nós vamos falar sobre esse desenvolvimento biopsicossocial, tá bom? Então, existem fatores físicos, que ainda a criança ou adolescente ainda não está, vocês são maravilhosos, em desenvolvimento.
Vivi já ajudou para botar o tema aqui para fixar. Olha aí, 15 e 16 anos, a gente vai pegar os fatores psíquicos disso, intrapsíquicos, né, e interpsíquicos. Intra quando está relacionado à própria criança e inter na relação com o outro, para a gente entender isso, tá bom? Então, bora chamar um monte de gente, vai ser boa, não vai? Hã? Vai ser bom demais. Então, a primeira coisa, se todo mundo já pegou caderninho, já pegou seu caderninho, seu papel? Hã? Pega e anota. Por quê, pessoal? Eu entendo. Deixa eu explicar por que eu peço para vocês pegarem papel e caneta. Primeiro que eu sou especialista do assunto, então eu entendo, né? E sei que tudo aquilo que vocês anotam, tudo aquilo que vocês participam, que vocês vão respondendo, colocando, anotando, vocês vão armazenar melhor essas informações. Piscou aqui meu Wi-Fi. Depois, você não vai perder o seu tempo com qualquer coisa, com qualquer pessoa, de qualquer jeito. E embora exista, né, um movimento de manada aqui no Instagram, de todo mundo querendo fazer alguma coisa para estar aqui, né, vendendo, aparecendo, e muita gente consumindo para passar o tempo para pegar qualquer coisa, não é o meu objetivo aqui. E não quero que você também desperdice e gaste o seu tempo de qualquer jeito. Então, se nós vamos nos propor, eu, a estar aqui fazendo algo, né, dando o meu tempo aqui, e você usando o seu tempo aqui, a gente vai fazer isso com excelência, a gente vai fazer isso bem feito, a gente vai ser bom mordomo do tempo que Deus nos deu. Eu vou fazer com excelência, colocando todo o meu profissionalismo aqui, e você vai fazer com diligência, anotando, gravando, guardando, para que você não gaste o seu tempo com qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Faz sentido isso para você? Faz? Por isso que às vezes eu dou umas broncas, né, em quem fala besteira nos comentários. Porque eu falo, essa pessoa nem me segue, né? Chegou agora, não conhece. Porque aqui eu levo a sério, eu levo muito a sério aqui o que a gente faz, né? O tempo que você tá aqui e o meu também. Faz sentido para você? Faz? Se faz, é para continuar. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre briga entre irmãos. Vamos aproveitar esse horário de café. Se alimenta dos dois jeitos. É isso mesmo, né, Vandinha? A gente alimenta o físico e o emocional e o espiritual. Então, briga entre irmãos é uma coisa que muitas vezes ela é normalizada na sociedade. Bom dia. Ela é normalizada. Todo irmão briga, todo mundo briga, é normal numa família, né? Eles implicam, faz drama, é isso aí, nós vamos falar disso tudo. É muito normalizado. Então, todo mundo que comenta as questões, né? Bom dia, Ana, de irmãos, vai normalizar a briga entre irmãos. Eu não vou normalizar. Eu não vou normalizar e eu não normalizo, certo? Faz parte do processo nós termos conflitos, faz parte do processo ter algumas brigas, faz parte do processo. Então anota aí, o que faz parte do processo? Alguns conflitos interpessoais, divergências de opinião, diferentes formas de lidar com a mesma situação, diferente forma de pegar, sabe, a experiência para se internalizar a experiência, percepção.
um irmão e outro irmão têm uma percepção diferente da mesma situação. Isso ok. Normalizar a briga e o conflito, pode brigar, deixa que se pegue, é coisa de irmão. Eu vou. Ai, eu com sono hoje, não vou nem me meter. Nós não vamos normalizar a violência. Isso nós não vamos. Porque quando vocês comentam aqui sobre essas brigas, e é o que eu também já vivi em casa, né? Lá no começo dos ciúmes do Theo e tudo mais, quando o Elô começou a falar muito, andar e piriri pororó, e ele descobriu, né, que não era um bebezinho, que era uma pessoa que tinha uma personalidade, aí os conflitos começaram a aparecer, né? Coisa que todo mundo fala no senso comum. Ai, a diferença de idade é maior, nem vão brigar, a diferença de idade é maior, né? Ele só ama. Isso não é verdade, não é nada verdadeiro isso, né? Quando a diferença de idade é pequena ou grande, não é a idade que é geradora do conflito. Não é a idade, né? Não é porque um é mais velho, um mais novo, que não vai ter conflito, porque as idades são diferentes. Idade não é um determinante para a ausência de conflitos dentro do lar, né? Por isso que tem mulheres e maridos casados de diferentes idades que brigam e têm conflitos, certo? Então não é isso. Acontece que quando lá o filho com 8, 9, 10, 11, 12 anos vê o irmão nascer, surge uma nova pessoa dentro do lar. E essa configuração familiar muda. Essa configuração familiar, ela passa por um processo de transformação. E entra nessa nova configuração familiar uma nova personalidade, um novo indivíduo, com tendências temperamentais diferentes desse filho. E Deus faz de propósito e com um propósito, penso eu. Porque nunca ninguém tem 2 filhos iguais, tem? Vocês têm filhos iguais aí? Mesma personalidade, mesmo temperamento, mesmo jeito de lidar com os conflitos e com as situações? Quem tem 2 filhos exatamente iguais? Quem tem aí? Ninguém, né? A gente tem diferente, eles são bem diferentes. E essa diferença de pensamento, essa diferença de ideias, essa diferença de percepção de situações do ambiente que gera o conflito. E gera o conflito porque eles, ainda sendo crianças e adolescentes, estão nesse processo de maturidade biológica, física, neurológica, mental. Então eles entendem isso, né, como algo agressivo, e aí eles se defendem, eles levantam os mecanismos de defesa para se proteger daquilo que eles entendem como uma ameaça. E é muito importante essa primeira instrução aqui que eu acabei de dar, porque você precisa orientar e ensinar nessa perspectiva. Então, o primeiro tópico aí para você anotar e pensar é que quando, agora o Instagram apareceu aí, que quando os filhos entram em conflito, quando os filhos brigam, é porque eles estão percebendo o irmão e a irmã como uma ameaça. Eles percebem como uma ameaça. E aí eles geram nas emoções deles a necessidade de se defenderem desse irmão dentro desse ambiente. Tá bom? Então, eu vejo como uma ameaça. O que eu, como mãe, tenho que perceber? Primeira coisa, eu preciso falar com os meus filhos sobre isso. Então, eu falava pro Theo: calma, tá tudo bem. Então, a Elô, ela dominava a casa inteira, ela dominava todos os espaços, ela era bebê, pequenininha, ela era
expansiva. E ele começou a se incomodar muito com isso. Ele olhava ela e falava, meu Deus, essa menina vai bagunçar tudo, vai tirar tudo do lugar, vai quebrar as coisas. Então, às vezes, ela ia andando no apartamento, ele ia atrás tentando tirar as coisas da mão dela, pedir para ela parar, segurar ela. Aí ela fazia o quê? Ela virava, ela falava, ixa ela, porque eu falava, deixa ela, Theo, deixa ela, né? E aí ela repetia para ele, ixa ela, né? Para deixar ela à vontade. E às vezes ela mordia, batia, e esse era só o começo dos conflitos entre eles. Claro que isso foi avançando. Depois, né, não era só mordida, não era só empurrão, não era mais o ixa ela, né? Não era só um movimento dele de tentar conter ela fisicamente. Aí os conflitos foram para o campo verbal e para as agressões verbais. Então isso vai intensificando. Então o primeiro movimento é mostrar para os filhos que o outro irmão não é uma ameaça e que você, mãe adulta da relação, tem as coisas sob o seu olhar, sobre o seu controle, sobre a sua atenção, sobre o seu cuidado. Então o filho, ele vê o irmão como uma ameaça, entende que o pai e a mãe estão ali num distanciamento emocional e físico e ele precisa tomar medidas protetivas se defendendo. Então, você vai dizer para o filho que não é uma ameaça, que ele pode enxergar o comportamento do irmão por uma outra perspectiva que não seja a ameaça. E que a melhor resposta que ele pode dar para o irmão e para o ambiente não é a violência, não é ofendendo, não é agredindo, não é brigando, né? É conversando, é expressando as emoções, expressando as ideias, expressando o pensamento. Faz sentido? Como é que acontece aí as brigas? Me diz aí como é que é. Eles enxergam como uma ameaça? Vai pegar meu brinquedo, vai roubar minha vez, vai tirar o meu tempo. Era eu que tinha que ficar aí. Então eles brigam por espaço, eles brigam por tempo, eles brigam pela pessoa, por dominar o espaço e a situação. É isso aí? Vocês estão entendendo porque eu preciso de café todo dia nas lives? Hoje eu tô com água, ó. Aí eu já tô no 5º bocejo aqui. Como é aí na casa de vocês? E aí as ofensas vêm para defender esse lugar, para defender esse espaço, para defender isso. Eu não sei quem é a aluna aqui do curso Filhos Blindados. Quem é a aluna do Filhos Blindados? Quem é a aluna? A gente tem um módulo lá, 2 módulos muito importantes. O que fala sobre o desenvolvimento humano, né? Que eu vou falar o que é esse filho adolescente. Eu traço essa janela, né? Dos 6, 7 anos até a juventude. E vou falando como era, como é e como será, né? E aí eu vou falando sobre essa questão do pertencimento, da individuação, né? Cada palavra dessa acaba se tornando uma aula dentro do curso, para que as mães possam perceber isso de uma maneira muito clara, good morning, né? E elas possam conduzir esse processo dessa maturidade social que está chegando. Então, dentro de casa, eles vão viver essa primeira experiência social com irmãos. É muito bom ter irmãos, é muito importante, né? Pais que ficam ali no primeiro filho, ficam por medo de não pagar conta, medo do custo alto, medo de não ter tempo para os dois.
E isso é um pensamento muito mundano, né? Já é equivocado. A matemática de Deus é totalmente diferente, né? Quem ficou mais pobre aqui depois que teve o segundo filho? Anota aqui, ó, fiquei bem mais pobre. Eu vou falar sobre esse tomar partido, Camila. Vou falar sobre isso, é algo que eu já falo há muitos anos aqui no meu Instagram, né? Já oriento assim, falo no curso, né? E várias outras mentoras aí de mães, né? Não especialistas, mentora, coach aí que fazem o meu curso já começaram a ensinar isso, inclusive que eu ensino. Acha que é mãe da irmã, igual aqui em casa, o Theo acha que é pai da Elô. A mais velha vai ter esse comportamento, porque está ocupando a função errada. E é uma das coisas que eu comecei a falar bastante pro Theo quando percebi, e ele começou a retroceder nesse comportamento. Ah lá, Edilene, muito pelo contrário. Fui muito mais abençoado e conquistei mais coisa depois do segundo. Essa é a matemática bíblica, né? A matemática cristã é de multiplicação. Ela é uma matemática exponencial. A matemática mundana, ela é de retenção, de acumulação, individuação. Vou ficar sozinha para mim, né? E a matemática de Deus é de multiplicação, é de dar para o outro. Melhor é dar do que receber. E quando a gente dá, a gente recebe ainda mais. A matemática divina é fluir, é deixar ir, é dar, é da generosidade. E aí vem, cada vez vem mais, cada vez vem mais, né? É assim mesmo. Eu conto até meu testemunho aqui. Você vai viver isso com os filhos. Quando você vai tendo mais, você vai abençoando, você vai tendo, né? O financeiro vai prosperando, vai aumentando. Você pode perguntar para todo mundo que tem mais de um filho, que tem dois, todo mundo vai dizer que não ficou mais pobre. Então eles começam a se defender, eles começam a ser agressivos para defender o espaço, defender o lugar na família, defender o espaço físico. Eu que estava sentado aqui, esse videogame é meu, o tempo é meu, agora é minha hora. Eles começam a se defender porque eles enxergam esse irmão, essa irmã como uma ameaça naquele momento. Aí eles começam a tentar de N formas. É que você não percebeu a evolução dos conflitos, talvez. Mas começa com um empurrão, começa com um sai daqui, começa com um olhar, né, agressivo velado. Mas esse irmão existe, ele está ali também alcançando espaço. E aí vai progredindo para um empurrão mais forte, para uma mordida, para o bater, para uma palavra. Sorry, people. Vai para uma palavra mais áspera. Sai daqui, seu besta. Vai para lá, seu idiota. Não vou te dar não, imbecil. Aí começam as violências verbais mais fortes. Por quê? Porque a criança e o adolescente começa a entender que ele tem que pôr mais tônus e mais força. Vou explicar dessa voz. Tá acontecendo com vários Instagrams. Então, da alteração lá na internet, tá direto isso. Não, eu descobri que não é só comigo, é com vários. Sei lá, às vezes o Instagram não tá dando conta de tanta gente, né? Na plataforma, enfim. Com outras pessoas está acontecendo isso, oscilação de internet, né? Problema no Insta. Já vi em várias lives a Rosa falando. Com várias lives está acontecendo isso. Bug do Instagram. Tá bom? E aí eles começam a se defender. Então, qual é a sua ação? Sua primeira ação é ensinar os filhos que o irmão não é uma ameaça. Não é uma ameaça, né? Então, você vai conversar sobre isso muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes.
Quantas vezes você vai repetir isso para os filhos? Milhões. Pare, o seu irmão não é uma ameaça. Vocês estão se tratando como uma ameaça. Vocês estão se vendo como uma ameaça. E quando vocês se veem ameaçados, vocês agridem. Vocês são violentos, fisicamente e verbalmente. E eu não vou permitir isso dentro do lar. Não vou permitir. Isso é violência. Isso é o que o inimigo quer na nossa casa. O inimigo quer que você veja o seu irmão como uma ameaça. E para se defender disso, seja violento com ele. Para que a gente não viva o que Jesus ensina, o que a palavra ensina. E eu, como mãe, não vou permitir. Então vem aqui com a mamãe. Vem cá, senta aqui. Se é menor, senta no colo, beija, abraça. Seu irmão não é uma ameaça. E Satanás vai fazer de tudo para que você veja dessa maneira. Mas deixa eu te dizer algo. Eu estou olhando vocês. Eu estou percebendo os conflitos, as dificuldades, né? Por isso que você tem que ser atenta. Você tem que perceber, identificar e agir. Agir. Não como juíza ou advogada. Esse termo eu uso aqui há muitos anos. Eu fiz, né, especialização em desenvolvimento da moralidade, especialização nessas áreas, né? E eu vejo hoje outras blogueiras usando, porque fizeram no meu curso, aprenderam comigo lá nas aulas. Você vai intervir imediatamente, não como juiz e advogada. E eu já vou explicar por quê. Aí você vai falar, não é uma ameaça, né? Você, seus irmãos não são uma ameaça, você não vai agir dessa maneira, você não vai se portar se defendendo, ok? Aí você vai ensinar como seu filho, a sua filha tem que se comportar de acordo, né, com os seus valores e os seus princípios, conversando, explicitando, verbalizando, negociando, acordando, chegando a acordos, né? E as bases epistemológicas disso é a ética, é a moralidade, né? E são autores aí que eu já puxei bem fundamentados sobre tudo isso, certo? E você vai ajudar eles a conversarem um com o outro. Como você pode falar com o seu irmão sobre isso? Como você pode conversar com a sua irmã sobre isso? Aí o seu segundo ponto é mostrar que não é uma ameaça e você vai dar ferramentas. Como nós podemos solucionar essa questão sem a violência, sem a percepção de ameaça? Como que a gente vai se comportar agora? Como a gente vai conversar? E você vai ajudar os seus filhos a adquirirem um repertório comportamental, verbal, de conversa, de comportamento, para gerenciamento e negociação desses conflitos. Ok? Faz sentido aí para você? Não é daqui agora que agora ninguém mais vai brincar com isso, então, e daqui 1 hora eu vou dar. Advogada, juíza, e você não viu o conflito. Nem sempre você ouviu tudo. Aquela hora que o outro filho fez assim, você não viu. Você estava de costas nessa hora. E aí, quando você parte para a resolução dos problemas, você vai ser injusta. Aí você vai tomar partido olhando para o temperamento de um ou de outro irmão e vai correr sério risco de tomar decisões equivocadas, injustas. E aí sabe o que você vai ouvir? Você sempre prefere ele. Você sempre defende ela. Você vai ouvir esse tipo de frase. E você vai achar que os seus filhos estão errados quando falam isso. E às vezes eles estão certos. Porque você sempre toma partido por uma percepção equivocada.
Então, quando a gente age como juíza e como advogada, a gente corre o risco de ser injusta. E esse não é o nosso papel divino, não é o nosso papel de mãe. Mãe não é juíza, mãe não é advogada, mãe não é nada disso. Mãe é educadora, a mãe instrui. A mãe vai lá e fala, olha, diante dessa situação que vocês estão brigando por conta dessa xícara, como você pode expressar melhor suas emoções para o seu irmão? E você, como você expressa melhor para ele? Como vocês podem encontrar acordos nessa situação? Violência eu não vou permitir. Xingar, bater eu não vou permitir. Eu não vou permitir que o inimigo entre na nossa casa e faça com que vocês pensem mal um do outro. Qual é o ataque maligno no lar? O pensamento. Ele vai atacar no nosso pensamento. Ele vai fazer com que a gente pense mal do irmão, do marido, da mulher, da família. Então, não vou permitir isso. Eu quero que vocês pensem bem um do outro. Eu quero que vocês se amem. Eu não quero que vocês se odeiem. Você pode pegar o livro de 1 João, ler com eles, conversar. Você que já está vivendo caos dentro da sua casa, você pode sentar essa semana, se organizar e falar isso. Olha, estou muito chateada. Nós estamos aqui brigando demais. Está tendo muito conflitos entre vocês, muito conflito, né? E eu não quero aceitar. Isso está roubando a paz na nossa casa, está roubando a alegria. Vocês estão se sentindo mal sempre, ameaçados sempre. Aí vocês se ofendem. Aí quando eu intervenho, vocês experimentam injustiça, dissabores. Vocês não se sentem amados por mim. Vocês começam a achar que eu defendo mais um ou outro. E isso tudo não é de Deus para nossa casa. É diabólico. Eu preciso intervir. Eu preciso conversar com vocês. E quando eu intervenho, o inimigo vai fazer de tudo para vocês aí se sentirem excluídos, não amados. Vai plantar no coração de vocês crenças de desamor, de desamparo. E eu não quero que isso ocorra no nosso lar. Eu quero que a gente se sinta amado e amparado, não só pela mãe, mas entre irmãos. Aí você pode colocar algumas situações hipotéticas. Pense, se a mamãe e o papai morrer. Vocês são a família. E agora, se o inimigo está trabalhando na mente de vocês, agora vocês devem ter pensado, ai, daí que morra mesmo o pai, a mãe, o irmão. E esse é o pensamento diabólico. Essa já é a ação do inimigo na mente de vocês. Então, se vocês pensaram isso, olha só a seta do inimigo entrando. E é essa seta que a gente vai tirar. Então, segura aí 3 segundos, ó. Enquanto você segura essa respiração, você vai falar, sai pensamento maligno da minha mente. Sai todo pensamento maligno, toda ação do inimigo na minha cabeça. Ok, filhos? Agora, vamos pensar, e é uma frase que eu ensino aqui, pessoas são mais importantes que o quê? Tem até no filtro aqui. Se vocês usarem meu filtro, baixar o meu filtro e usar, tá aí no filtro a ferramenta. Tá no filtro a ferramenta. Vocês nem baixaram o filtro. Pessoas são mais importantes que coisas. Então, nós não vamos brigar por causa do controle do videogame. Nós não vamos brigar por causa desse chinelo. Nós não vamos brigar por isso. Nós vamos conversar e negociar. Vamos pensar o nosso acordo? Que acordo vocês podem fazer? Mariana, faça uma sugestão.
Andréia, faz uma sugestão. Isabela, faz uma sugestão. Pedro, dê uma sugestão. A gente faz a sugestão partirem deles. E a gente está aqui como mães guiando esse processo. Sugestão é: eu brinco hoje o dia inteirinho e amanhã ele pega. Aí você vai questionar. Essa é uma boa sugestão? É? Então eu poderia dar coisa para o seu irmão brincar o dia inteirinho e você amanhã? Seria uma boa solução? Não, sou eu que vou brincar. Bem, então eu posso dar para o seu irmão, é uma boa solução. Não, daí eu que... então não é uma boa solução. Se você está se desequilibrando e achando que daí não pode ser ele, então não é uma boa solução. Vamos pensar numa boa solução para os dois. Vamos pensar numa boa solução para os dois. Então, você usando isso, só perguntando, na mente deles tá assim, na hora da briga, eles vão falar objeto, né? Então, você intervém e faz eles perceberem que é isso que eles estão pensando, né? Faz sentido para vocês? E aí, o que vocês acham disso tudo? Quero ouvir a opinião de vocês. Quem tá entendendo o que eu tô falando? É uma intervenção calma, tranquila. É uma intervenção firme. Não é frouxa. Eu tô aqui meio com sono porque eu não tomei café. Mas ela tem que ser firme. Parem agora. Eu não vou permitir a violência no lar. O comando que você dá é sobre o seu princípio. Não, João, daqui esse objeto agora. Para, Mariana, de bater. É uma intervenção firme, direcionada para o princípio. Para o princípio. Parem agora, eu não vou permitir violência. Parem os dois. Tá entendendo? A intervenção vai direto na virtude e no princípio. Quem tem aqui meu livro? O Guia Prático de Bênçãos e Virtudes, Cultura da Bênção no Lar. Gente, aquele livro, ele é profundíssimo, o devocional. É um devocional de 52 virtudes do caráter. Ele é profundo. Eu ensino vocês a olharem toda semana uma virtude, para vocês irem aprofundando como mães e vocês agirem dessa maneira. Certo? Né? Mas quando a implicância do tipo passa do lado e empurra, é isso aí. É isso aí que vai acontecer. Tudo isso é o contexto. Você acha que ele vai falar, seu idiota, e ficar parado? Você que não pensa direito, mamãe. A violência é tudo. Vai falar, vai empurrar, vai fazer, é tudo. E a sua intervenção é essa, né? É isso aí. Você precisa agir dessa maneira, ok? Então, você vai intervir e impedir a violência. Você vai falar, não vou aceitar mais. Vou ter tolerância a zero para isso. E aí você vai dar ferramentas para eles. Você vai ajudar eles a pensarem o que o diabo está colocando, o que o inimigo está colocando, certo? Você vai falar isso para eles. Você vai mostrar, você vai pôr como seu inimigo, o inimigo comum do lar não é o irmão, é o diabo. Vocês vão colocar, mostrar isso para eles. Vocês vão ajudar eles a pensarem como gerenciar aqueles conflitos, como negociarem, né? Aí, às vezes, os filhos são extremamente possessivos, não querem emprestar nunca, compartilhar nunca, dividir nunca, são ciumentos demais, né? Inseguros. Aí você vai trabalhando no perfil, certo? Isso eu ensino bem profundamente lá no curso Filhos Blindados. Quem é aluna aqui? Aí lá a gente vai ter aula sobre os perfis, outra aula sobre os temperamentos,
outra aula sobre essas ferramentas de intervenção, né? A gente vai aprofundando tudo isso dessa maneira. Aí nas mentorias, quem faz a mentoria aqui? Quem já fez? A mentoria eu vou pegar o seu caso e a gente vai conversar sobre o seu caso. Todo mundo vai conversar sobre ele. A G é a aluna, né, G? Aí lá na mentoria a gente vai pegar assunto por assunto de cada mãe, cada situação, e a gente vai discutir isso na mentoria. E eu vou falar como fazer, por que fazer, né, como agir. Aí a outra vai dar o exemplo dela, e como a gente age, o que não fazer. Vocês vão aprender a pensar clinicamente, né, nas mentorias. Vocês vão adquirir essas ferramentas terapêuticas para ir generalizando, né, ir trabalhando e colocando, tá bom? Anotaram tudo isso no caderno? O que não pode permitir? Vamos lá. O que vocês não vão permitir mais? Vamos ver. Quem aprendeu aqui? O que vocês não vão permitir mais de jeito nenhum? O que vocês não vão permitir? Ninguém vai falar? Violência. Vocês não vão mais permitir violência, isso mesmo. Que se manifesta como desrespeito verbal, que se manifesta como toque físico e a briga. O que é briga? Briga é violência. Vocês vão conceituar isso dentro de casa. Ofensa é violência física e verbal. A discórdia, vamos lá. Discórdia é a diferença de opinião. Que o inimigo tome conta da situação, exatamente. E é isso que vocês vão falar para os filhos. O inimigo não pode tomar conta dos pensamentos de vocês e fazerem vocês perceberem o seu irmão como uma o quê? Ameaça. Como uma ameaça. E vocês são quem nesse processo? Vocês intervêm rapidamente, diretamente, como mediadora, educadora, orientadora. A mãe, ela exerce esse papel, né? Vocês vão intervir imediatamente fazendo isso, mas não como juíza. Ele tá certo, ele tá errado, ele fez isso, ele fez isso. Vocês não vão personalizar. E nem advogada. Mas toda vez você faz isso com o seu irmão, se você fosse fazer isso com você, você ia gostar? Advogada. Você não é advogada. Você não é juíza. Você vai pôr eles para pensar. Porque dentro do lar, eles vão viver as primeiras experiências sociais e de violência. E aí você vai orientar eles como agir nesse processo. Ok? Ok? Vamos orar pela nossa casa? Vamos orar pelos nossos filhos? Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela nossa família. Nós te agradecemos pelos nossos filhos. Nós te agradecemos, Pai, porque existe no nosso lar a relação conjugal, parental e de irmandade. E nós te louvamos, Pai, pelos filhos que o Senhor nos deu. E nós pedimos hoje sabedoria, graça, unção para lidar com os problemas. Pai, eu quero orar por cada mulher aqui. Talvez algumas estejam vivendo quase um inferno dentro de casa por conta das brigas excessivas. Esse não é o teu propósito. Tem mulheres aqui perdidas, sem direcionamento, sem força, sem sabedoria, sem condição muitas vezes de intervir nas brigas, porque tem deixado também que pensamentos de eu não consigo, eu não dou conta, eu faço tudo errado,
ou de fraqueza até tomarem conta da alma. Pai, eu peço que cada mãe aqui seja tocada pelo Teu Espírito, que mude a mentalidade delas, para que elas se sintam fortes, potentes, confiantes, para intervirem nos conflitos familiares entre os irmãos, nessas brigas. Eu oro por esses irmãos, Pai, todo espírito de violência, todo demônio que atua, gerando conflito, violência, fora em nome de Jesus. Nós pedimos pela paz, nós pedimos, Senhor, pelo amor, pela alegria dentro dos lares. Ajuda essas mães a guiarem os filhos no caminho. Isso é guiar no caminho. Isso é orientar no caminho. Não é só sobre o ensino da palavra de Deus, mas é sobre comportamentos, atitudes. Comportamento verbal, físico, atitudinal, Pai. Ajuda elas nesse processo. Tira, Senhor, do meio do Teu povo a violência, para que elas saibam agir orientando os filhos, guiando os filhos. Aquelas que precisam de ajuda, Pai, que elas busquem sabedoria do alto, que elas tenham, Senhor, força, diligência, condições para buscar também conhecimento, graça, para ensinarem os seus filhos, Pai. Toca nos filhos, Pai, aquilo que tem invadido as casas e as mentes com ideias equivocadas, más influências. Visita essas crianças, Pai, visita esses adolescentes, em nome de Jesus. Que os irmãos aqui se amem, mas que as mães sejam espertas, sábias, cheias de conhecimento também para agir nessas situações e não permitam o distanciamento entre irmãos e a violência como consequência disso tudo. É o que nós te pedimos no dia de hoje e já te agradecemos pela vitória que nos alcança. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? E se você precisa de conhecimento nessa área, não fique protelando. Se você entende que a violência está presente na sua casa, fica ligada, ok? Dia 29 de janeiro a gente vai ter o evento Educar Sem Surtar. Vai ser dia 29, 1 e 2, às 9 horas da manhã pelo YouTube. Mas você precisa fazer a sua inscrição. Então venha fazer a sua inscrição. E lá no evento a gente vai abrir novamente o curso Filhos Blindados. As primeiras que se inscreverem vão ganhar algumas coisinhas a mais. Então não perca a data, não perca a hora, fique atenta, fique ligada. Eu não deixo o carrinho todo aberto porque eu estou preparando para vocês alguns bônus. E se fica aberto, você vai entrar na turma antiga, né? Então, eu estou preparando algumas coisas e eu quero ter tempo de preparar. Eu estou em viagem, então algumas coisas eu ainda estou fazendo aqui, outras eu vou fazer quando eu chegar. E aí você vai se inscrever no evento, você vai vir para a nova turma e vai ser uma benção, ok? Para um grupo novo de mentoria. Você ia querer mais de 10 horas de acompanhamento comigo? Ia custar uma fortuna se fosse na clínica. Se fosse individual, aí cada sessão ia ser uma fortuna. Mas ali em grupo, na mentoria, dá pra gente dissolver todo esse valor, né? E você vem para uma mentoria comigo, onde eu vou te orientar de uma maneira especializada, clínica, bem melhor, tá bom? Então, vai aqui no link da bio, se inscreve para o evento Educar Sem Surtar. Você já convidou as mães da igreja? Você já convidou as mães cristãs que você conhece? Você já convidou todo mundo? Por que é importante convidar? Porque vai toda a sua rede estar na mesma página. Os seus filhos vão brincar na casa dos amigos, dos primos, e todas as mães vão ter sido mentoriadas aqui. Vai estar todo mundo atenta na mesma página, vai todo mundo ter aprendido sobre Twitter, Discord, sobre
tudo junto. Todas as mães da sua rede de apoio vão ter aprendido sobre cybercultura, sobre violência cibernética. Todo mundo vai ter aprendido. Na turma nova vai ter aula sobre inteligência artificial. Você vai ter aprendido sobre isso, mas a mãe de todos os seus amigos também. Então, traga a mãe dos amigos dos seus filhos, para que todas estejam. E quando seu filho for na casa do amigo, vai estar todo mundo num ambiente seguro. Você está entendendo? A gente cuida da nossa casa, do nosso entorno, da nossa rede, para que todo mundo esteja na mesma página. Ok? Beijo! Até segunda na nossa próxima live. Bora falar sobre isso agora nos stories. Espero você com a sua pergunta lá nos stories para eu responder. Combinado? A gente continua a live lá. Até mais!